Eu estava agora há pouco, e estou nesse momento, passando a mão na cabeça do meu cachorro. E a gente quando faz isso, né? Depois que a gente vai fazer uma refeição, a gente lava as mãos. Nós temos essa noção de higiene. No entanto, essa noção é recente, ela não tem 200 anos. Mas como é que a gente vê então histórias de povos antigos que lavavam as mãos? Quais os motivos para lavar as mãos se não era higiene? Nós veremos que tinha gente que lavava as mãos por religião, por pureza espiritual. Parece estranho, né? Mas outras épocas, outros costumes. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Abra comigo lá a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos relembrar que Marcos não era um dos apóstolos, ele era um discípulo de Pedro, Pedro apóstolo, tão próximo que Pedro chamava ele de meu filho Marcos. E depois da morte de Pedro, a igreja em Roma incumbiu Marcos de escrever uma biografia de Jesus Cristo. Marcos, então, pegou todas aquelas histórias que ele conhecia e relatou e formou, então, o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Evangelho de Marcos, então, no capítulo 7, nesse momento da história, Jesus Cristo está no norte do país de Israel. Israel é aquele país estreito, longo, né? No norte tem a Galileia, no meio tem a Samaria, no sul tem a Judéia, onde fica a capital, Jerusalém. Tem o Mar da Galileia no norte, tem o Mar Morto mais ao sul e o Rio Jordão que corre de norte a sul. Então, certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Eles viajaram lá do sul de Jerusalém até no norte, na Galileia, onde estava Jesus, para vê-lo. Os fariseus, eles eram um grupo de pessoas, esse grupo surgiu muitos séculos antes. Se você quer se achar no Antigo Testamento, é na época de Esdras e Neemias. Surgiu como um grupo muito empenhado em preservar as Escrituras e a tradição das Escrituras, preservar o cumprimento delas e para ajudar o povo nunca mais a cair na idolatria, nunca mais a adorar deuses falsos. E isso deu certo. No entanto, nessa época aqui de Jesus, muitos dos fariseus tinham se desviado do bom caminho e adotaram uma forma de religião aparente. Eles gostavam de usar roupas estranhas para serem vistos como muito religiosos, fazer orações em público, em voz alta, fazer as suas boas obras para que todas as pessoas os vissem, serem chamados de mestres, ganhar lugares especiais. Você já viu isso nos dias de hoje? Eu já vi bastante. Só que não são judeus fariseus que fazem isso hoje, são cristãos que estão imitando essa má conduta. E então vieram alguns fariseus e também mestres da lei, que eram pessoas que conheciam muitas escrituras, faziam cópias dela, né, porque não tinha na época gráfica, era feito à mão. E essas pessoas foram ver quem era Jesus, porque a fama dele chegava a Jerusalém. E eles então observaram que alguns dos discípulos de Jesus, eles comiam a refeição com as mãos impuras, sem lavar as mãos. Porque os judeus e, sobretudo, os fariseus, naquela época, não comiam sem antes lavar as mãos, cuidadosamente, como exige a tradição dos líderes religiosos. Veja que Marcos, ele escreve aqui para a igreja que vai ler esse evangelho, que isso é segundo a tradição dos líderes religiosos, não é segundo as escrituras. É um costume, não é Bíblia. Quando chegam do mercado, eles não comem nada sem antes mergulhar as mãos em água, porque não era só lavar as mãos, tinha um jeito certo de mergulhar a mão, levantar, tinha uma quantidade de vezes que se fazia isso. Se você viu os nossos vídeos do Evangelho de João, naquele episódio em que Jesus transforma a água em vinho, os recipientes que eles tinham lá de água era para essa cerimônia que se fazia. Era essa a função daqueles recipientes cheios de água, as talhas de pedra cheias de água. Mas voltando aqui para Marcos, né? E essa é apenas uma das muitas tradições que eles se apegam, como lavar copos, jarras, panelas, alguns até móveis. Então os fariseus e mestres da lei perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos nossos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Então o Senhor respondeu: hipócritas. Pausa aqui. O que é hipócrita? O que é hipocrisia? Nós sabemos o uso comum dessa palavra. E você sabia que a palavra hipócrita ela vem do teatro grego? Ela vem do ator que colocava sobre a sua face uma máscara para que quando ele encenasse a peça as pessoas não vissem ele, mas vissem o personagem? É daí que vem o hipócrita, é alguém que vive com uma máscara. A encenação era chamada de hipocrisia, a encenação do teatro. E, afinal de contas, não é isso que a gente vê na hipocrisia? É alguém encenando alguma coisa? Como eu falei de pessoas que querem ter uma aparência de religioso, isso não é uma encenação, isso não é uma máscara. Daí hipócrita e hipocrisia. Então o Senhor falou: hipócritas,
Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito. Isaías é o profeta Isaías que você encontra no Antigo Testamento, um livrão com 66 capítulos, muito, muito interessante. E é um profeta que falou muito sobre o Messias. E Isaías falou assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Veja aqui Jesus citando um profeta do Antigo Testamento e dando uma aplicação a essa profecia, falando daquelas pessoas que estavam ali. O coração estava longe, os lábios estavam perto. Nós devemos tomar essa profecia de Isaías nos lábios de Jesus Cristo como um alerta para nós. A gente não pode cair nessa prática de a gente ter a boca cheia de palavras de religião, conhecer músicas religiosas, cantar isso o tempo todo, declamar versículos, falar de muitas coisas, conhecer nomes de pessoas importantes na fé cristã, mas ao mesmo tempo ter o coração longe de Deus. Isso não é bom, isso é péssimo, na verdade. Isso é hipocrisia. A adoração, esse tipo de adoração é uma farsa, pois se ensina doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Nós ainda veremos um pouquinho mais adiante que hoje tem gente inventando tradições e impondo isso aos outros como se fossem coisas da fé, como se fossem coisas da Bíblia. E o Senhor continua a falar assim: vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, aí Jesus traz um caso. Moisés, ele deu uma lei. Deus deu a lei a Moisés, Moisés entregou para o povo. E uma das leis, um dos mandamentos, né, honre pai e mãe. E não pense que honrar pai e mãe é somente a questão do falar bem do pai e da mãe, né, de ser legal. Não. Especialmente é sustentar pai e mãe nas suas necessidades. Sustentar mesmo, com dinheiro. É você bancar as despesas dos seus pais quando eles ficarem velhinhos e não puderem se bancar, se for o caso. E aqui nessa sociedade era muito frequente isso, né? A necessidade de honrar pai e mãe, honrar financeiramente, cuidar deles nas suas necessidades. E aí o pessoal aqui criou uma norma própria, que eles diziam o seguinte: olha, a Bíblia ainda dizia, né, quem insultar seu pai e sua mãe será executado, de tão importante que era honrar pai e mãe. E eles diziam assim, ó, se alguém disser aos pais: olha, eu não posso ajudar vocês, porque isso aqui que eu poderia dar para vocês, eu separei como corbã. Corbã era algo destinado a Deus. Só que a pessoa não dava aquele algo no templo, ela não entregava aquilo. Ela só dizia: não, isso aqui vai ser. E aí ela não ajudava os pais, porque ela dizia assim: é mais ou menos, eu vou lhe trazer isso na nossa prática atual. Imagina que a pessoa tem um bom dinheiro, tem investimentos, tem dinheiro guardado, os pais estão passando necessidade. Aí o cidadão fala assim: não, pai, eu não posso te ajudar, porque aquele dinheiro lá, eu já destinei, assim, um dia aquilo lá vai ser para a igreja. Aí já está destinado para a igreja, né? Então não posso te ajudar. Só que o sujeito não entrega aquilo para a igreja. Ele só diz assim: não, é uma destinação assim espiritual, entendeu? E ele continua sofrendo daquilo, e os pais passando necessidade. Era isso que essas pessoas faziam. Então, com isso, eles desobrigavam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus só para transmitir uma tradição. E é apenas um exemplo entre muitos que eles faziam. Ou seja, eles tinham muitas práticas de tradição que contrariavam as Escrituras. Tradição em si não é algo ruim, mas quando contraria as Escrituras aí não dá, né? E então Jesus chamou a multidão, virou para todo mundo, e chamou o pessoal para perto e falou assim: ó, ouçam vocês todos, tá? Todo mundo preste atenção. Não é o que entra no corpo que contamina vocês. Porque qual é a história de lavar as mãos? Eles lavavam as mãos porque é o seguinte: imagina que eles iam ao mercado, aí tinha lá um legume. E aí o sujeito ia lá pegar o legume para escolher. Agora imagine que aquele legume foi tocado por alguém que tinha pecado. Todo mundo tem pecado, mas imagine isso. A ideia era assim: eu chego em casa, eu lavo as mãos e lavo o legume e o pecado sai. Aí eu não como o pecado. Era essa a ideia que eles tinham. E o Senhor falou: não é eu comer alguma coisa que traz pecado. Não é a comida que induz pecado em você, né? Vocês se contaminam com o que sai do coração de vocês, com o que sai de dentro de vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, preste atenção para ouvir isso aqui. E aí Jesus foi numa casa lá, entrou numa casa de alguém para se afastar da multidão,
E os discípulos perguntaram o que ele queria dizer com aquela parábola que ele tinha contado. Eles consideraram que era uma parábola, né? E ele, vocês também não entendem ainda? E essa questão de Jesus perguntar, vocês não entendem, é uma característica de Marcos. Ele demonstra bastante como os discípulos custaram a entender e a crer em Jesus. Isso provavelmente era um reflexo do ensino do próprio Pedro, que viveu isso, né? E ele falou assim, ó, vocês não percebem que a comida, ela entra no corpo, ela não pode contaminar vocês de pecado, contaminar espiritualmente? O alimento não vai para o coração. Nessa época se usava o coração como a sede dos pensamentos, é o que a gente chama hoje de cérebro. É mais ou menos o seguinte, se você vai comer uma banana, a banana não vai para o cérebro, ela vai para o estômago e depois ela vai para o esgoto, né? Jesus falando isso, no momento que ele falou isso, diz aqui a Escritura, tá? Vou ler para você. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. E acrescentou, aquilo que sai de dentro é o que contamina, porque é de dentro do ser humano que sai o mal. Sai o quê? Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que contaminam. Vou lhe explicar do final, mas para o começo. Eu citei aqui o texto falando em, por exemplo, imoralidade sexual, mas também em adultério, também paixões carnais. Qual a diferença disso? Eu vou fazer bem simples. A Bíblia tem um modelo para a existência humana. Esse modelo é, lá em Gênesis, então deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse é o modelo. Esse é o modelo, chama-se casamento. Então, sexualidade é algo para ser realizado dentro do casamento. Se alguém realiza a sua sexualidade, alguém casado, fora do casamento, o nome disso é adultério. Se a pessoa não é casada e tem prática sexual, isso é uma expressão mais antiga, fornicação, ou uma expressão mais contemporânea, imoralidade sexual. Entendeu? A diferença? Porque o modelo é esse, é para viver homem e mulher, como casal, como família, e é isso. Em um outro vídeo eu posso tratar disso em mais detalhes, mas é aqui que é sobre isso que ele está falando. E voltando um pouquinho antes, ele declarou todo alimento aceitável. É curioso que nos dias de hoje tem gente cristã dizendo que você não pode comer certas comidas porque é pecado. Veja que não é assim, você não deve ser guloso e comer até passar mal. Não é isso. Eu há poucos dias recebi um vídeo de uma pessoa interessante, eu ouvi, né, uma amiga que mandou, e aí o cidadão falava lá sobre Jesus Cristo, sobre a fé. Legal. Daqui a pouco ele falou que você não pode comer, que é pecado você comer carne de porco, camarão, porque está na Bíblia. Isso dá uma confusão tremenda, por quê? A lei de Israel, que aparece lá em Êxodo, que é uma legislação extensa, que tem costumes como, por exemplo, o homem não deve aparar a barba, não deve cortar a costeleta do cabelo, e uma série de coisas, era para Israel, não é para a igreja. E algumas pessoas hoje estão escolhendo pontos da lei, pensando assim, a lei sobre alimentos é para a igreja também. Por quê? Por que o resto não é isso aqui? Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, ele explica com detalhes por que a lei não é para a igreja. Mas tem gente hoje querendo impor esse fardo e dizendo que você estará pecando se você comer frutos do mar. Frutos do mar, nem todos, mas enfim, coisas como camarão e por aí vai, porque são alimentos pecaminosos. E tem muita gente boa, bem intencionada, acreditando nisso, indo atrás disso. Mas a Bíblia fala claramente, Jesus declarou puro todos os alimentos. Se você recebe um alimento com gratidão a Deus, você agradece por ele, ele é um alimento puro, pronto, não tem isso, não existe pecado em si no alimento. Isso é um ensino que é uma tradição dos homens que estão impondo sobre as pessoas como um mandamento de Deus, do jeitinho que se fazia aqui na época dos fariseus. Nada contra as pessoas que fazem isso, é contra a prática. Por quê? Porque é um fardo, é um peso. E pessoas que conhecem a Cristo por meio dessas pessoas podem achar o fardo muito pesado e não quererem participar da vida de fé, porque dizem, não vou querer ser cristão. Porque para ser uma pessoa de fé, imagina, eu sou obrigado a... tudo que eu como eu tenho que descobrir se passou torresmo ali, toicinho, se teve banha de porco, porque é proibido. Imagina, não dá para viver assim. E aí uma pessoa estaria se afastando de Deus por causa de uma tradição dos homens. E aí não, né? Aí não, né? Então, vamos seguir com o nosso estudo da Bíblia. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.